Então, olha, hoje em dia, o óleo de soja é a principal matéria-prima para a produção de biodiesel no Brasil. A ideia é explorar mais essa fonte de energia renovável e garantir maior sustentabilidade ao usar menos combustível fóssil. Para isso, uma das medidas do governo seria aumentar para 25% a mistura, o que exigiria uma demanda adicional de 50 milhões de toneladas da oleaginosa até 2030. Lembro que a mistura está em 12%, ainda que a lei já permita 15%. Mas será que o país tem capacidade de adotar essa alternativa em curto prazo? Recebo então a presença de João Henrique Rummel, que é diretor executivo da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Uma satisfação estar com vocês aqui. A alegria toda nossa, até porque muito produtor já está atento a essa notícia, né? Essa informação foi divulgada pelo ministro de Minas e Energia ainda em Dubai, na COP28. E, Rummel, como é que a FPBio recebe também esta informação? Olha só, essa informação é muito importante para a FPBio, que é uma oportunidade, mas eu acho que ela é muito importante para a cadeia produtiva de proteínas, certo? Porque é o seguinte, olha só, você fala que nós vamos precisar de esmagar mais 50 milhões de toneladas. Isso é muito importante, porque quando a gente esmaga 50 milhões de toneladas, nós vamos ter 4 partes de farelo e uma de óleo de soja, perfeito? O farelo é produção de carne, ele vai para a produção de carne. Então, quer dizer, nós temos a capacidade de dobrar a nossa produção de carne, melhorar as condições de preço do produto de proteína animal, poder aumentar as nossas importações, melhorar a agregação de valor, fazer um processo de reindustrialização no Brasil, fortalecendo a industrialização, tanto no esmagamento, quanto na produção de frango, agregando valor e gerando emprego no Brasil. Por quê? A gente tem que imaginar que o óleo de soja, ele é um subproduto. Tá? Vou colocar uma coisa para você, se a gente esmagar 100 milhões de toneladas de soja, nós vamos ter 20 bilhões de litros de óleo de soja. Você sabe quanto disso é o consumo brasileiro de óleo de soja para o consumo humano, industrial, tudo? 3,7 bilhões. Perfeito? Então é muito pouco. O que eu vou fazer com esse restante? Esse é um empecilho não ter utilização para o restante. Então, se eu estou colocando que nós vamos ter a indústria de biodiesel, a mistura de biodiesel, nós estamos dizendo assim, nós estamos incentivando a reindustrialização do Brasil. Eu estou incentivando a construção de novas fábricas de esmagamento, estou incentivando o aumento da produção de carne no Brasil, como frangos, suínos e carne de peixes, tudo isso que precisa do farelo como alimento, e estou colocando que nós vamos ter mais abatedoras, mais a industrialização da carne. Com isso, nós vamos estar aptos a ampliar as nossas exportações e baratear o preço desse produto dentro do Brasil. Rummel, nós ficamos pensando assim, mas será que teríamos espaço de produção? O produtor está preparado para aumentar essa área plantada? Temos as questões climáticas, teremos que talvez operar com uma margem aí para se houvesse a queda, como houve já na produção de soja em algumas regiões. Eu acho que o raciocínio não é esse. A produção de soja no Brasil é 160 milhões de toneladas. Nós vamos só esmagar 100. Nós vamos substituir exportação. Ao invés de exportar soja, que é 1, eu vou exportar carne, que vale 5. Eu exporto soja, eu gero um emprego. Se eu exportar carne, eu vou gerar 10 empregos. Então, o que eu quero colocar para você é o seguinte, quanto à produção, matéria-prima para fazer isso, não é problema. Tá certo? Porque, olha só, o ministro Carlos Fávaro, quando você pergunta para ele, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte, uma vez ele estava com o presidente da Cargill e ele perguntou aonde que nós vamos parar com a soja no Brasil. Ele falou, até onde a gente tiver que fazer com óleo. O óleo vai ser um empecilho do crescimento da soja, da industrialização. Então, na realidade, eu estou fazendo uma política pública de reinvestimento e não a política de combustível. Quando o ministro das Minas e Energia
falou isso, ele não está falando só por ele na questão de combustível, ele está falando pelo ministro da Indústria e Comércio, que vai promover a industrialização, ele vai falar pelo ministro das Relações Exteriores, que vai ter que vender, da Agricultura, que vai ter que ampliar o mercado, vai possibilitar fazer isso. Esta é a visão, é uma visão diferente. Eu não posso pensar só no combustível, eu tenho que pensar na política pública, como é que eu gero indústria, como é que eu industrializo, como é que eu torno mais competitivo e agrego mais valor dentro do Brasil. Perfeitamente. A ABIOV, né, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, chegou a mencionar a questão da revogação da medida que permite a importação de biodiesel para mistura. Qual seria o seu comentário sobre essa questão? Eu acho que essa medida é uma medida que, na realidade, a Argentina dá subsídio para o biodiesel, então vai ter possibilidade dele entrar. Mas o que eu falo é o seguinte, o biodiesel só tem um cliente, que é o mandato. Se eu quero reindustrializar, se eu quero esmagar a soja no Brasil, se eu quero gerar emprego, eu quero aumentar a minha competitividade com valor agregado, eu tenho que abrir esse espaço para o meu concorrente? Essa é a pergunta que a gente faz. Eu estou fazendo uma política pública interessante de desenvolvimento, de agregação, leque, né, de opções e, ao mesmo tempo, eu dou com a mão e tiro com a outra. É verdade. Tá certo? Isso é justo? É racional? Essa é a pergunta que a gente faz. Olha só, eu sou um cara a favor do livre comércio, mas eu tenho que colocar o seguinte, eu estou abrindo onde tem subsídio, onde tem mandato, onde tem uma política para dentro do Brasil. Eu não posso... Isso quando eu estou olhando a abertura de importação, eu só estou olhando o combustível. Eu estou olhando a principal cadeia de exportação brasileira, que é a proteína? Não. Eu estou pensando em reindustrializar o país? Não. Eu estou pensando em gerar emprego no Brasil? Não. Então, eu acho que isso é um contrassenso dentro desse momento. Tá certo? É uma coisa que é aquilo que eu te dou com a mão e te tiro com a outra. Isso é justo? Será que a população fizer um debate sobre isso? Você, como cidadão, o que você acha disso? É uma política justa? E Rúmel, temos aí uma expectativa de que, então, como o senhor disse, né, a gente deixa de importar a soja, a matéria-prima, para importar já o produto, né, a carne, o processo. Não é importar, exportar, perdão, já para exportar, né, enviar para fora do país já o produto já pronto, a carne, tudo através da alimentação do farelo de soja, que beneficiou o pecuarista, né? Nesse sentido que a FPBio enxerga, né? Exatamente, a gente enxerga que essa é uma oportunidade. Olha só, tem um fato que muito pouco comentado. Há mais de 20 anos, o Brasil desejava exportar farelo para a China. A China nunca aceitou o protocolo fitossanitário para exportar farelo. Por quê? Ela queria o grão da soja, porque ela tinha o que fazer com óleo. Agora ela pediu para o Brasil, ela falando que tinha aprovado o protocolo. Por quê? Está mudando a cultura. A pergunta que eu faço, será que eles já têm aonde colocar essa quantidade de óleo que eles fazem no esmagamento? Ou se eles já estão tendo problema com um produto que é resíduo? E o que eles vão fazer com esse resíduo? Então, eles querem jogar o abacaxi para a gente. Vamos utilizar isso na política de biodiesel? E de vez de exportar o grão da soja para a China, vamos exportar a carne? Ou o farelo? Só uma pergunta. O senhor acredita que esse processo venha a beneficiar, e talvez em curto prazo, a utilização, então, maior dos biocombustíveis? Isso facilitaria com que a gente pudesse proteger mais a questão da emissão dos gases poluentes? Isso facilitaria o brasileiro a ter mais o hábito de usar combustíveis com fontes renováveis? Eu acho que isso é uma política muito interessante. E, olha só, essa política do aumento do biodiesel não é mais só uma política brasileira. Se você olhar os Estados Unidos, eles também ampliaram, porque eles já não têm o que fazer com óleo de soja. Então, eu acho que é uma política também disso, mas eu acho que na questão ambiental, ela é muito salutar e cada dia está aparecendo mais alternativas de produtos que são renováveis na sua produção de carbono. E eu acho que a lei que está sendo colocada a isso, que vai ser debatida, que é a lei do combustível do futuro,
é exatamente isso. Como é que a gente melhora esta condição de reciclagem, não colocamos mais carbono na atmosfera e a gente reutiliza isso dentro do ciclo natural do carbono para isso. Então, eu acho que o combustível, o biometano, biogás, o da aviação, tudo isso é uma política de melhoria disso. E o diesel, o biodiesel, é uma política que já é uma realidade e que vem favorecer esse contexto. Só para encerrar, mais uma, eu disse que era a última, mas a sua visão desse plano que, por enquanto, não deu certo, porque o presidente da França disse que não faria parte, mas do Mercosul com a União Europeia, em alguns acordos comerciais. Só acho que é preciso mexer na casa primeiro para a gente investir, talvez, nessa questão de se unir à Europa, já que eles estão criando algumas restrições comerciais com produtos nacionais brasileiros. Olha só, o que eu acho disso é a Europa hoje morre de medo da nossa agricultura, porque a nossa agricultura aumenta a produtividade de 300% nisso, aumenta, cada dia nós estamos mais baratos, mais competitivos, mais eficientes dentro dos processos. E eles têm medo e cada dia eles querem criar mais dificuldades para que a gente possa produzir. Porque produzindo nós vamos ocupar o espaço dele. Eu acho que nesta briga, tá certo? Eu acho que o brasileiro é muito bonzinho, tá certo? Eles vão entrar, a comunidade europeia vai fazer uma regra a favor da rastreabilidade do produto brasileiro contra o desmatamento. Eu acho que tem que, já foi até o senador Zequinha Marquinho, já apresentou um projeto de lei, tá certo? Onde ele quer reciprocidade. Vamos colocar o seguinte, olha só, eles querem mata em pé, não quer? Então vamos fazer o seguinte, todo produto que nós importarmos da Europa, de quem cria restrições, eles vão ter que botar um dinheiro em cota de reserva ambiental para que a gente preserve, tá certo? Então é o seguinte, eu vou importar uma Mercedes, tá certo? Essa Mercedes vai ter que pagar uma taxa para preservar. Eu vou importar da Siemens, eu vou importar de qualquer empresa, qualquer produto da Alemanha, já que ele está criando restrição e custo para a gente, por que eles não, se eles querem isso, por que eles não pagam para a gente preservar o que eles tanto querem? Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. A gente tem que ter postura, a gente tem que ter decisão. Para assim, aí eles vão respeitar a gente numa negociação. Só pedindo e só chorando, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É isso. Muito agradecido, então, pela participação, pela presença aqui em nossos estúdios do João Henrique Rummel, diretor executivo da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel. Agradecido, então, até o próximo encontro. Vamos saber como é que vai avançar essa proposta da mistura do biodiesel na substituição cada vez maior aí do diesel fóssil. Muito obrigado. Agradecendo a oportunidade de estar aqui e prestar esses esclarecimentos. Muito obrigado. Ótima.